Bom dia, eu sou Renata Magalhães. Eu sou Márcio Hipólito. E agora é a hora da Catequese. Então vamos iniciar esse encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração, pega a mãozinha aí de quem está do seu lado, né? E vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrando que no encontro passado nós falamos sobre os dons, né? E aí, você já descobriu o seu dom? E o que você está fazendo com ele? Não é para enterrar o seu dom, hein? Tá? Eu ouvi uma coisa muito bonita hoje de uma amiga nossa que é dentista, né? Ela falou assim: olha, o meu dom é deixar o sorriso das pessoas mais bonito. Lindo isso. Assim, cada um tem o seu dom, né? E hoje nós vamos falar sobre João, capítulo 21, de 1 a 14. Pegue sua Bíblia agora e abre lá, né? No Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. A Renata vai ler para nós e a gente já fala o assunto já. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades. E apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Gemeu, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Eles disseram: nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus falou: joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro da água. Os outros discípulos foram na barca, que estavam 100 metros da margem. Eles arrastaram a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles: vamos, como? Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou pedir sua ajuda agora. Vamos fazer assim. Onde Jesus apareceu? Na margem do mar de Tiberíades. Então Jesus apareceu. Então quer dizer que ele não estava junto. Correto, crianças? Família, né? Então assim, a gente tem que pensar assim, que os discípulos estavam reunidos, né? E Jesus não estava lá. Assim, de repente ele apareceu e ficou por ali, né? Esse episódio foi após a ressurreição.
a terceira vez que ele apareceu. Terceira vez que ele apareceu. Então, Pedro teve uma ideia, né? O que Pedro disse? E estava assim, era noite, né? Era noite. Pedro, o que Pedro falou? Eu vou pescar. Ele falou assim, quer saber? Eu vou pescar. E os outros? Os outros disseram, nós também vamos. Saíram e entraram na barca. E foram com ele pescar, né? À noite. E eles não reconheceram Jesus. Jesus estava ali. Não reconheceram. E o que aconteceu? O que eles pescaram quando eles foram sozinhos sem Jesus? Nada. Pescaram? Nada. Né? Então aí já tem uma grande lição para nós. O que acontece com a gente quando a gente deixa Deus, Jesus, à margem? O que a gente ganha na vida? Nada. Nada. Olha que coisa linda, né? Mas olha só, aí, enquanto eles estavam voltando, Jesus falou o que para eles? Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Jesus falou assim, e aí, tem alguma coisa para comer? Não. Não. Mas olha só que maravilha, gente. Jesus dá a direção. O que Jesus fala? Então Jesus falou, joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, de tanto peixe que pegaram. Quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente consegue as coisas, a gente tem uma vida com direção. A gente tem fé, né, amor? Porque assim, eles passaram a noite toda pescando e não pescaram nenhum. Aí de repente da margem vê, vai lá e joga do lado direito. Então eles tiveram fé, porque eles passaram por muita provação durante aquela noite toda. Sim. A fé e de repente identificaram. Na hora que eles pegaram ali os peixes, ele falou, mas como? Quem é, né? Aí teve um que falou... Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Aí ele falou assim, olha, só pode, é Jesus, é o Senhor. Aí o que aconteceu com Pedro? Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor. Ele vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro da água. Pedro, né, sempre atrapalhado, o que ele fez? Descobriu que era Jesus, já queria ir lá e estava pelado tudo. Mas você sabe que esse sentido de criança estar pelado, estar nu, na Bíblia quer dizer assim que de repente ele descobriu a verdade e ficou com vergonha. Do que ele estava fazendo. Do que ele estava fazendo. Do que ele voltou a fazer, né? Do que voltou a fazer. Porque eles eram o quê? Pescadores de homens. É o que Jesus ensinou, né? É até a missão da igreja, né? A nossa missão como igreja. Pescar homens, ou seja, evangelizar, apresentar às pessoas Jesus, os ensinamentos dele. Essa é a nossa missão. Que é isso que a gente está fazendo hoje na catequese. Apresentando a vocês o nosso Senhor Jesus. Né? Então, assim, os ensinamentos, o que ele ensinava, o que fala do reino, que fala de como ser humano aqui na Terra. Né? Olha que coisa linda. E o que mais que a gente pode aprender? Deus se antecipa das coisas. Jesus se antecipa. Quando eles trazem a rede, o que Jesus já fez? Ele já estava lá, ó, com um peixinho na brasa e um pão, né? Olha só que maravilha, é a Eucaristia, né? Jesus já estava ali, ele já conhecia o que ia acontecer, já sabia tudo, então ele se antecipou. Deus se antecipa na nossa vida quando a gente coloca ele dentro do barco. Quando ele está fora e a gente deixa ele na margem, a gente fica na escuridão. A gente volta a fazer os erros antigos também. Tá? Então, o que mais que a gente pode aprender? Vamos lá. Então, assim, aí depois Jesus disse, traga alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu na barca, arrastou a rede, estava cheia de 153 peixes grandes e apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles, vamos, como? E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor.
Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos homens, apareceu aos discípulos. Lindo, né? Então, assim, o que a gente aprende, né, com esse evangelho, com essa leitura de hoje, é isso. Então, assim, onde você está deixando Deus? À margem ou dentro do seu barco? Ou na sua vida? Porque às vezes a gente está tão... principalmente a gente que a Renata estava conversando, né? Principalmente na catequese. A gente está meio que afastado presencialmente. Mas o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso espírito tem que estar sempre ligado em comunhão com os ensinamentos, né, de Jesus, da igreja. Então, assim, como que você está? É sempre trazer Jesus para dentro do seu barco, da sua vida, né, dentro da sua casa, no seu dia a dia. E tudo vai bem. Agora, quando você deixa Deus à margem, Jesus à margem, pensa bem, como é que está a sua vida aí, né? Então, fazendo uma associação aqui de Pedro e nós, enquanto a gente estava indo todo domingo na igreja, às vezes na semana, participando da missa, vocês vindo na catequese todos os sábados, presente, aí escuta sempre a palavra de Deus e vai colocando em prática. Aí em casa, na realidade de vocês do dia a dia, com o pai, com a mãe, na escola, que vocês também não estão indo, é tudo online em casa. E se vocês deixarem Deus longe, como Pedro e os outros fizeram lá à margem, a gente acaba voltando aos erros antigos. Porque quando você está sempre na igreja, ouvindo, você está sempre sendo puxado a orelha, está indo e vai indo para o caminho certo. Mas não é porque a gente está longe, entendeu? A gente está assim, tudo online devido à pandemia, que você vai deixar Deus à margem. Escuta, estuda. A gente, às vezes, o Márcio faz umas perguntas no grupo, 1 ou 2 responderam no último vídeo que a gente fez, foi tão bonitinho que colocaram, que está fazendo em casa, porque a gente tem que estar colocando Deus na nossa realidade. O reino dos céus tem que ser em casa, aqui em volta, para depois isso estar indo a mais para o mundo, entendeu? Se todo mundo viver direitinho a palavra de Deus em casa, na sua vida, com o que está pouquinho em volta na vizinhança, o mundo ia ser muito melhor. A gente não precisa fazer as coisas tão longe, é aqui perto. Se todos fizessem, seria muito bom. A gente fica preocupado, né? Porque o meio de evangelizar hoje é esse canal, né? E quando a gente não vê a participação, a gente fala, será que está valendo? Será que eles estão conseguindo acesso? Será que eles estão entendendo, estão assimilando? Não deixem Jesus à margem, entendeu? Quando a gente coloca Ele na vida, a gente faz as coisas tudo direitinho, porque Deus dá o caminho, não deixa faltar nada. Tenham fé. Amém? Amém. E lembra, né? Estava voltando sem peixe nenhum. Aí ouviu a voz de Jesus. Voltem e joguem do lado direito. Então, assim, tem que ouvir a voz de Deus, tem que estar sempre no caminho, tá? Então, se você gostou, né, compartilha também. É um meio de evangelizar, gente. Quantos contatos você tem aí no seu WhatsApp? Então, compartilha, pede para se inscrever. É uma maneira da gente compartilhar aí a evangelização. E principalmente, vivam a palavra que a gente falou aqui. Tá certo? Só viver. Então tá, fiquem com Deus. Um beijão a todos vocês e até o próximo vídeo. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não foi, não foi? Foi, não? Oxê, cara é essa? Bom dia, eu sou Renata Magalhães. Eu sou Márcio Hipólito. E agora é a hora da Catequese. Amém. Quero participar do vídeo também. Vou falar aqui algumas coisas desses meus pais aqui dessa casa. Eu falo. Não, sim.